Em poucas palavras, reino, vontade soberana de Deus, sacerdócio, sacerdote do Senhor. O que é ser um sacerdote do Senhor? É atrair, é declarar a vontade dele através da minha vida, das minhas atitudes aqui nessa terra. Porque a gente pode ser questionado, né? Talvez você já se questionou quando exortado pelo seu pastor, pelo seu irmão de fé, por um líder seu. E talvez você não gostou e até proclamou esse versículo. Mas Deus sonda o meu coração. Amém. O nosso Deus sonda o nosso coração. Ele conhece o nosso coração no íntimo. Só que eu não sou capaz de sondar o seu coração. Isso cabe a Deus. Então o que eu vejo? Suas atitudes, os seus testemunhos. Então quer ser um sacerdote do Senhor aqui na terra? Testemunhe com a sua vida do reino da vontade dele. Não use. Hoje eu ouvi a seguinte frase: se eu não sou transformado pela Bíblia, eu a transformo. Eu transformo a Bíblia para que ela caiba na minha vida. Não faça isso. Um sacerdote não faz isso. Amém? Boa noite, irmãos. A paz seja convosco, amém? Achei que ela não ia dar espaço para mim falar. Falou que ia falar pouco e eu iria falar mais. Mas pelo jeito não é isso que vai acontecer. Amém, irmãos? Para que nós possamos estar aqui hoje, eu e a minha esposa, ministrando essa palavra para vocês aqui, trazer algo do coração de Deus, o que Deus falou comigo. Para vocês ideia, para ter uma ideia do que aconteceu, foi que o pastor Cauê me chamou eu para ministrar essa palavra. E nós fazendo uma caminhada junto, e Deus começou a falar muito forte comigo e com ela. E eu pedi para ela: por favor, amor, ministra junto comigo. Vamos levar essa palavra para o Senhor juntos. Então eu queria que vocês nessa noite estivessem atentos ao coração, com o coração aberto, para que Deus vai falar aqui hoje. Eu queria que vocês esquecessem o que ficou da porta para fora. Entenda que Deus marcou esse encontro contigo aqui hoje para falar contigo, para te dar um direcionamento, para colocar as coisas em ordem na tua vida, para mostrar para você que existe um Deus maior do que aquilo que você está passando. É desse Deus que nós vamos falar aqui hoje. É desse Deus que nós temos vivido dentro da nossa casa. É desse Deus que tem mudado a nossa vida a cada dia e que tem nos transformado a cada dia. Já transformou total? Não, ainda não. E é isso que o inimigo quer colocar na nossa cabeça, porque algumas vezes nós, por não ter transformado o total, e acho que nós não somos dignos de estar aqui hoje para ouvir essa palavra de Deus, para receber isso de Deus e colocar isso em prática. Então esqueça o que o inimigo falou para você nessa noite, ou falou aí durante essa semana. Esqueça. O que Deus tem para falar com você nessa noite aqui é que você é filho dele, amém? E que você possa reinar nessa terra aqui. Então fique atento, com o coração aberto, para ouvir aquilo que Deus tem para falar contigo nessa noite aqui, amém? Queridos, nós vamos ler Jó, capítulo 1, vai ser do 1 ao 22. Então essa questão de eu e Marcelo estar pregando junto é meio que proposital. Por quê? Porque nós vamos falar de uma família sacerdotal, né? Tipo, a importância do sacerdócio, a importância do sacerdócio dentro da família, ok? E para mim, assim, quando eu estudo a vida desse homem aqui, ele tem todas as características de um servo fiel e de um sacerdote que entendeu o reino de Deus, e não só entendeu, como declarou na terra, tá? Então vamos lá? Jó 1, vai ser do 1, não, do 1, nós vamos até o 22. Vamos ler Bíblia hoje, hein? Vamos lá. Havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o mal, que era mal. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 juntas de jumentas. Tinha também muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico entre todos os habitantes
do Oriente de sua época. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros e cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificassem por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocausto, isto é, sacrifícios completamente queimados, em nome de cada um de seus filhos, pois pensava: talvez meus filhos tenham pecado. E ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor. E Satanás, Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra, ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro, justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Diante dessas palavras, Satanás contestou a Deus, questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras da mão desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará, blasfemará diante da tua face. Então Yahvé declarou ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui. Apenas não estenda a tua mão contra a pessoa dele. E Satã deixou a presença de Yahvé. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam desfrutando de um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia a Jó: eis que teus bois estavam lavrando a terra e as jumentas pastavam perto deles. Então repentinamente surgiram os sabeus e os atacaram e os levaram. Não obstante, eles ainda mataram teus servos ao fio da espada, e só eu consegui escapar para poder contar-lhe o que aconteceu. Enquanto o mensageiro ainda estava falando, chegou outro e exclamou: fogo de Deus caiu do céu, incinerou as ovelhas e os servos e os consumiu, e eu fui o único sobrevivente e vi-lhe informar o que ocorreu. Enquanto ele ainda explicava o ocorrido, veio outro mensageiro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os teus servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto este acabava de dar sua informação, chegou outro com a seguinte notícia: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do teu primogênito, o filho mais velho. De repente, veio um forte vento do deserto, atingiu com fúria os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens, e todos eles estão mortos, e eu fui a única pessoa que sobreviveu para lhe contar o ocorrido. Ao ouvir tudo isso,
Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida ajoelhou-se, encostando o rosto no chão e em sinal de humildade e adoração diante de Deus, e exclamou em oração: Nu deixei o ventre da minha mãe, e nu partirei da terra. Yahvé Deus, Yahvé deu, Yahvé tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E em todas as suas atitudes, Jó não errou, nem pecou, e também jamais culpou a Deus por revés algum. Amém? Amém, irmãos? Essa palavra falou muito forte comigo. O pastor Cauê tinha chamado para ministrar nessa série. E quando alguém chama a gente para ministrar, a primeira coisa que a gente já acaba de falar, começa a tentar achar algo para falar, algo para ministrar, algo que Deus fale conosco. E confesso para vocês que nada vinha, que nada surgia. O que eu ia falar sobre reino e sobre sacerdócio? O que eu ia falar sobre isso? E nesse tempo é só recebendo notícias ruins, só coisas ruins, recebendo notícia ruim dentro da minha casa. E eu falei: o que eu vou pregar? O que eu vou falar? O que eu preciso transmitir para aquele povo que vai estar lá? Porque eles vão querer ver algo do coração do Senhor, algo que faça mudar a vida deles. E nesse intervalo eu fui chamado para um aniversário do meu sobrinho. Eu já contei aqui, dei uma espanada. Eu fui convidado para um aniversário do meu sobrinho. E o meu sobrinho mandou uma mensagem para mim assim, dizendo: tio, a gente vai fazer um aniversário e eu gostaria que muito você e a tia estivessem lá. Vocês são nossos convidados de honra. E ele pegou e falou assim: você não precisa levar nada. Eu falei: glória a Deus, já não vou gastar, já é uma boa coisa, vou comer de graça. Daí a André falou: não, nós vamos levar pelo menos um refrigerante e uma água. Eu falei: não, ele falou que não precisava levar nada, não vamos gastar. Aí amém. E eu peguei e falei: caramba, né? O que vou eu fazer? Cara, desanimado, meio preocupado com umas coisas, com tantas coisas para se resolver dentro da minha casa. Eu vou sair da minha casa e ir para uma festa de aniversário de um lugar que ia estar regrado de cachaça. Tá certo que nos outros tempos eu estava no meio, mas hoje eu resolvi, abandonei essa vida, então hoje não faz parte mais da minha vida isso. Mas eu falei: o que eu vou fazer lá? Qual é o plano da minha vida? Está lá. O que é necessário estar lá? Por que é necessário estar lá? Por que eu tenho que passar por alguns momentos difíceis e ainda tenho que ir lá pregar para alguém e dizer para eles: eles têm bom ânimo, levanta a cabeça, sai dessa vida, que Deus é contigo? Como que fica para a gente ministrar uma palavra para alguém quando você está esmorecido, quando você está fraco, ou quando você está abalado emocionalmente, espiritualmente? Mas aí eu peguei e falei: não vou. Aí falei com a André, falei: a gente não vai. A André falou: não vamos, porque eles nos convidou e é chato a gente não ir. E ele falou: então você vem, tio, e traz uma palavra para nós, você ora aqui para nós. Eu falei: amém. E todo lugar que eu vou, eu gosto de chegar antecipado. Eu gosto de chegar antes. Eu apavoro a turma em casa lá, pra gente chegar antes no lugar. E nesse dia eu falei pra André assim, a André falou: não vamos chegar antes, vamos chegar um pouquinho depois, porque aí a comida já está pronta, nós comemos, jogamos meia dúzia de palavra aí, picamos a mula, vamos embora. Eu falei: amém, glória a Deus. Estava um frio, né? Eu estava com a careca raspada, frio do caramba, com a careca, né? E fomos. E a festa era 7 horas e a gente chegou lá por volta das 8 e alguma coisa, não sei o horário exato. E quando a gente chegou lá, ele chegou e foi até o portão nos receber, Maria. Ele chegou até o portão e disse assim: tio, enquanto você não chegou, eu não deixei servir nada. Falei: caramba, ele me honrando e eu... E nisso, no caminho, Deus deu essa palavra de Jó para falar para eles.
Deus deu essa palavra de Jó para eles, porque eles estavam fazendo 30 anos. E Deus falou comigo: agora eles não são mais um menino, agora eles não são mais uma criança, agora eles são adultos, pai de família. Eles são responsáveis pelo aquilo que eles fazem. São responsáveis pela sua família, responsáveis pela tua esposa, responsáveis pelo teu filho. E reunimos todo o povo lá. E quando tem uma festa dessa, você já percebeu que existe uns crentes que está desviado? Já percebeu ou não? Todo lugar que você for. E aí eu comecei a ver que não era, que era necessário a gente estar lá, que era necessário, pastor, a gente estar lá para ministrar a palavra. E quando nós começamos a ministrar a palavra e falamos isso para ele, e oramos, e acabou a palavra, o menino veio, me abraçou, chorou, falou: pastor, eu estava esperando essa palavra, eu precisava ouvir essa palavra, eu preciso valorizar um pouco mais a minha família, eu preciso cuidar um pouco mais da minha família. Aí amém, sentamos numa mesa, porque crente come, né? Se não bebe, crente come. E eu não sou diferente. Sentamos numa mesa e começamos a comer. E veio um rapaz junto com a gente. E André sentou na mesa lá. E André começou a ministrar sobre a vida dele, sobre a vida da esposa dele. André deu um direcionamento para eles. Eles estão indo na igreja, querendo voltar, querendo sentir Deus novamente. Mas o problema que é Satanás acusando eles, que eles não têm direito de estar na presença do Senhor, que eles não têm mais dignidade de estar na presença do Senhor. Sabe quando Satanás ele quer envergonhar a gente? E Satanás começou a vergonhar eles. Aí amém, tá bom, comemos. Andréa pregou pro menino lá, umas 3h30 mais ou menos, pregando pro menino. Aí eu falei pro menino: cai fora, que ela começa, não para. E eu falando pro menino: cai fora, quando ela para, começa a espumar o lado da boca, ela não para. Aí foi 3 horas de pregação pro menino lá, um culto. Aí a gente veio embora, né? A gente veio embora, aí o meu sobrinho falou assim: tio, amanhã vem almoçar aqui com a gente. Aí eu falei para ele: vamos, né? Falei: vamos, porque eu não quero cozinhar, não queria cozinhar, já estava tudo lá pronto. Aí fomos. No outro dia novamente lá, e chegamos lá, o meu sobrinho novamente veio até mim e falou assim: tio, você não sabe da maior. Ele falou para mim, bobo ele, né? Bobo ele. Ele falou: você não sabe o efeito da cachaça, tio. Porque quando você foi embora, nós começamos aqui à tarde da noite, por volta de meia-noite mais ou menos, e foi noite adentro, eles bebendo. E ele falou: nós começamos a compartilhar da tua palavra e começamos a chorar aqui por causa da força da bebida. Mas não sabe ele que é o Espírito Santo que já estava incomodando eles. Era o Espírito Santo que já estava falando com eles, incomodando com eles, o que eles precisavam fazer, o que eles precisam se posicionar em relação à família deles. E é sobre isso que eu venho ministrar para vocês aqui hoje. Falar de reino de Deus, falar sobre sacerdote de Deus. Não só é a hora que a gente está bem, não. Não só é quando as coisas estão acontecendo dentro da sua casa, é quando a sua esposa está de bem com você, é quando você está de bem com a tua esposa. Não, exercer o reino de Deus nessa terra é quando as coisas também não vai direito para você, mas você entende que existe um Deus que é maior que aquilo que você está passando, e começar a ministrar a palavra e profetizar que as coisas vão melhorar. É isso que nós vamos trazer para vocês hoje aqui. Por que eu trouxe a minha esposa aqui para ministrar junto comigo? É para dizer para vocês que nós não somos uma família perfeita, que em casa existe problemas, que nós temos problemas, não só entre eu e ela, mas junto com a nossa família, no nosso trabalho. Mas nós não podemos parar com aquilo que Deus nos chamou, que é ministrar a palavra de Deus dentro de tempo e fora de tempo. Deus não chamou eu para trazer, ministrar a palavra, falar de Deus só quando está bem para mim, quando as coisas estão acontecendo do jeito que eu quero. Isso é ser um filho mimado. O que eu vim trazer para vocês hoje aqui, irmãos, toma posse da sua responsabilidade no reino do céu, o reino do céu aqui na terra. Nós queremos viver com abundância, viver com o reino do céu, viver coisas boas, coisas grandes, mas nós não queremos as preocupações, nós não queremos as dificuldades, mas vem. A própria palavra do Senhor diz que o choro dura uma noite, que a alegria vem pela manhã. Então ele quer dizer
que vai ter as lutas. Você chora por alguma... Claro que a gente algumas vezes chora por emoção. Então o que Deus está querendo dizer para vocês nessa palavra de Jó aqui é que Jó perdeu tudo. Irmãos, você perde aí algumas coisas, perde um dinheiro, perde alguma coisa, você não chegou nem a perder filho e se esmorece, acha que não pode pregar mais a palavra, que não pode orar, que não posso falar com o Senhor. Quando o calo aperta, para mim é o que eu mais se aproximo de Deus. Quando o calo, não deveria falar isso, mas quando o calo aperta, eu deveria aproximar de Deus toda hora, mas quando Deus aperta o meu calo, é aí que eu entro em oração, é aí que eu dobro a minha oração. Mas nós temos vivido num mundo que algumas coisas acontecem e nós queremos desistir. Não, aí estamos falando de Jó. Ele perdeu toda a sua riqueza. Ele perdeu não só a riqueza, foi perdendo a sua riqueza e se mantendo inabalável. E eu dentro da minha casa, algumas coisas aconteceram, eu tentando manter firme, porque... Só que quando eu não se mantenho firme dentro da minha casa, a Andréia vem com o chicote. Eu falei, eu tô com medo, se eu falar para ela, ela vai. E eu conto para vocês que eu não tenho vergonha de falar não. De manhã, ela tomando um café da manhã, eu sentei no sofá e falei para ela, não vou tomar café porque eu tô de jejum. Por causa disso, por que eu falei? Caí na besteira. Me deu uma palavra e eu chorando, e eu falei, eu acho que eu começar a chorar, ela vai parar. Isso é o reino. A esposa vê que o esposo está fraco, que o esposo está precisando de um direcionamento, e ela pregar a palavra. Mesmo quando a situação está ao contrário, pastor, como estava de Jó. Toda a situação contrária, Jó falou, nu, eu nasci, nu, eu vou voltar. Se Deus deu, Deus tirou, e Ele vai continuar sendo Deus. Mas o problema da gente é que nós temos vivido um evangélico fraco hoje. Quando Deus nos tira algo, pouquinha coisa, nós se perdemos. Nós não queremos pregar a palavra, nós não queremos orar, nós não queremos mais ouvir louvor, porque nós entendemos que Deus não quer nos abençoar. O que você tem feito para exercer o reino do céu aqui na terra? Nós fomos chamados para pregar. Estava legal as coisas, pastora? Só que nós fomos ungidos a pastor. Fomos ou não fomos? Contra a nossa vontade. Porque Satanás nos acusava, vocês vão pregar a palavra perante para mim, não para ela. Mas quando eu fui ungido a pastor, eu chorava no chão, pastor, mas não de alegria, de emoção. É saber o que o povo ia pensar de mim, o que o povo ia falar. Um cachaceiro agora está pregando a palavra do Senhor. O cara que andava com a vida torta agora está pregando a palavra do Senhor. Aí não, eu levantei a cabeça e falei, não, negativo. Se Deus me ungiu a falar da palavra dele, a falar do amor dele, é isso que eu vou fazer, porque Deus me transformou. Eu tenho que viver o reino do céu aqui na terra. É isso que é viver o reino do céu aqui na terra. É isso que é exercer o reinado aqui. É viver aquilo que Deus nos prometeu. A vida com abundância, é isso. Mas a vida com abundância para vocês é carro, é casa. A vida com abundância é para vocês, é ter dinheiro no bolso. Essa semana eu trabalhando que nem louco, chegou uma mensagem da Andréia. Eu falei, caramba, uma mensagem boa. Ela mandou uma fotinho do negócio. Amor, posso comprar? Eu falei, ai meu Deus. Ai Deus do céu. Ai Deus. Ai Deus do céu. E repeti mais 10 vezes, ai Deus, Deus do céu. E pensando, né, se eu falar não, eu chego em casa, ela briga. Falei, o que eu faço? Aí eu não tinha visto o valor, pastor. Na hora que eu vi o valor que era pequeno, eu falei, claro amor, pode comprar. Porque na hora eu só vi
Irmãos, vocês vão viver coisas maravilhosas no céu. Isso nós não temos dúvida. Mas você sabia que também nós vamos viver coisas maravilhosas aqui na terra? Ah, daí muitos já questionou, já apareceu um ponto de interrogação na cabeça, falando: ah, pastor, você não sabe da minha vida, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe da luta que eu estou passando. Você é filho, você é filho. Agora, ser embaixador aqui na terra do Senhor só quando as coisas estão boas, facinho, facinho. Uma pessoa do serviço começou a falar para mim e falou: para sua vida ficar boa hoje, como que é? Eu falei: eu tenho que ganhar na Mega Sena sem jogar, uns 2 milhões mais ou menos, 1,5 vai para conta, para pagar a conta, e os 500 mil eu vou ver o que eu vou fazer, que sobrar. Tem dia que eu saio da casa não querendo ir trabalhar, mas eu tenho que ir. Tem dia que eu quero brigar com a Andréa e a Andréa quer brigar comigo. E sabe que é a coisa mais linda que aconteceu nesse aniversário, não? O que deu mais um ânimo em mim é entender que aquelas pessoas que estavam lá, principalmente os meus sobrinhos, olharam para mim e para André e tomaram a gente como exemplo. Aí eu falei para ela assim: nós temos vivido o reino do céu aqui na terra. Aleluia. Nós temos sido exemplo. Nós temos conseguido transparecer aquilo que Deus quer que a gente faça. A palavra do Senhor para vocês hoje aqui: exerça o reino do céu aqui na terra. Tenta viver o melhor disso aqui. Não perca tempo vivendo com coisas ruins, porque Jó não. E você vai continuar lendo a passagem. Quem conhece, quem vai continuar lendo a passagem de Jó, ele não só perdeu a riqueza. Ele não só perdeu os filhos, ele adquiriu uma lepra. Vocês vão continuar lendo, pode continuar lendo. Cara do céu, ele perdeu tudo, perdeu a sua riqueza, perdeu os seus filhos, perdeu a saúde, e mesmo assim ele não deixou de falar que Deus é bom. E você não precisa gritar em 4 cantos para dizer que Deus é bom, não. Não precisa gritar em 4 cantos e dizer que Deus é bom, falar Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Não precisa falar isso, não. É só viver o que Deus é bom. Você precisa viver, saber que Deus é bom. É isso, é exercer. Jó, ele exerceu o sacerdote porque ele cuidava da família dele, mostrou o caminho. Os filhos dele, eu creio que sabia o Deus que ele servia. As pessoas que estavam ao redor dele sabiam que o Deus que ele servia, porque pediram para amaldiçoar o Deus que ele servia. Nenhuma hora ele blasfemou contra o Senhor, nenhuma hora ele murmurou contra o Senhor. Então para que Deus chamou você, eu e você? É para nós viver o reino do céu aqui na terra. E para você que está aqui hoje, seja o sacerdote da tua casa, tenta colocar a sua casa em dia. Se alguém tiver que ouvir do lado teu uma palavra dura que vem do Senhor, entrega. Se tiver que ministrar a palavra, ministra. Se tiver que falar do amor de Deus quando as coisas não estão legal, fala. Aí você vai falar assim: ah, mas eu não estou bem, pastor, como que eu vou falar da palavra do Senhor? É isso aí.
Nós estamos falando porque nós entendemos porque Deus vai mudar a nossa trajetória. E como Deus mudou depois a vida de Jó. Jó se manteve firme no propósito. Jó não desistiu, Jó não saiu do caminho. Jó não entregou a família dele, não. Ele não se entregou. Nenhuma hora Jó se entregou. E os amigos deles ainda, pastor, o que os amigos dele faziam ainda? Apontavam o dedo para ele. E hoje nós temos vivido isso. As pessoas têm apontado o dedo para nós e nós temos desistido porque um ser humano tem apontado o dedo para nós. Nós temos esquecido de um Deus que nos escolheu. Nós esquecemos desse Deus que nos escolheu, mas acreditamos nas pessoas que ficam. E o que Jó fez? Caramba, Jó era bom demais, né? Os meninos apontando o dedo para ele, ainda ele orou. Ele orou pelos amigos. Jó se manteve firme, íntegro. Jó cumpriu aquilo que Deus precisa de um grande homem de Deus, de uma grande mulher de Deus. E é isso que eu venho falar para vocês nessa noite aqui. Você tem cumprido aquilo que Deus tem colocado expectativa na sua vida? Como que está a sua vida hoje? Como que está? Como que você tem se comportado com as divergências? Para que Deus possa fazer de novo na sua vida, melhorar aquilo que está parado aí, você precisa se posicionar e ficar aos pés do Senhor. Hoje, não sei se foi hoje ou ontem, eu vi uma ministração de uma pessoa e ela estava dizendo assim, eu não lembro o nome do menino, e ele estava dizendo assim que hoje nós vivemos um evangelho sem cruz. Por isso que hoje é legal dizer, pode ver que a maioria dos famosos hoje, você vai perguntar para ele qual é a sua religião. Sou evangélico. Eles estão vivendo o evangelho hoje sem cruz. Nada tem mudado na vida deles. Nada tem mudado na vida deles. Nada mudou. Eles têm tentado reconhecer Deus, mas sem viver com Deus. Eles têm falado no nome de Deus sem estar com Deus. Então estão vivendo o evangelho hoje sem cruz. E evangelho com cruz é isso. É Deus cortar a gente por dentro. É Deus tirar algumas coisas como tirou de Jó. Porque tirou de Jó, quem que permitiu? Quem que permitiu, irmãos? Quem que permitiu que as coisas fossem tiradas de Jó? Foi Deus que permitiu. Algumas coisas vão sair da sua vida porque Deus vai permitir, para te colocar em lugar alto, para mudar a sua vida. Mas se você ficar murmurando, reclamando, blasfemando contra Deus, aí nada vai mudar, nada vai acontecer. Amém? E essa mensagem nasceu no nosso coração quando a gente estava fazendo caminhada. E eu falei assim, bom, ser sacerdote do Senhor não é fácil. Porque quando a gente olha para a vida de Jó, ele cumpria todos os requisitos. Foi Deus que declarou que ele era justo, honesto, se desviava do mal, procurava fazer o bem, temia o Senhor. Essa declaração não foi do vizinho, não foi da esposa, não foi eu chegar aqui e falar, olha, o pastor Marcelo é um ótimo marido, foi o próprio Deus. Aí eu falei, mas tudo isso não impediu que a vontade soberana do Senhor viesse sobre a vida dele. E não é fácil lidar com a vontade soberana de Deus. Não é fácil. Não é fácil entendê-la, não é fácil aceitar. Mas por quê, pastora? Porque eu vou constar um breve testemunho da vontade soberana de Deus na minha vida. E no dia 31,
E muitos já conhecem essa história, mas tem muita gente aqui que precisa ouvir. No dia 31 de dezembro de 2014, a minha mãe infartou. 31 de dezembro de 2014. Eu fui com a minha mãe para o hospital com ela infartada. E aí os médicos demoraram um pouco para perceber que era infarto, tudo. E aí perceberam e começou a luta ali, o corre-corre, para transferi-la para Sorocaba, para um UTI. E da hora que eu entrei no hospital, das 5 da manhã até meia-noite, quando virou o ano, eu entrei numa guerra com Deus. Guerra. Eu orava, clamando ao Senhor, reivindicando aquilo que eu achava que era direito meu. Ela é minha mãe. O Senhor me disse que se eu servisse ao Senhor, eu e a minha casa seríamos salvos. Minha mãe ainda não tinha aceitado Jesus. Ela tinha confessado Jesus, mas ela não servia ao Senhor. Eu não tive o prazer de ver a minha mãe servindo ao Senhor como eu tenho o meu pai. Eu falava, eu tenho no mínimo... Minha mãe faleceu com 57 anos. Eu falava para Deus, eu tenho no mínimo mais 20 anos com ela. O Senhor não pode levá-la. Ela não se batizou ainda e foi. Noite adentro, madrugada, quando deu meia-noite. E o Senhor me deixou falar. E eu não aceito, eu não quero, não é justo. O Senhor é grande, o Senhor tem o poder, ela é minha mãe. Eu quero ela. Eu quero vê-la servindo na sua casa. Quando deu meia-noite, o Espírito Santo, foi a primeira vez que eu ouvi o Espírito Santo, que eu parei para ouvir. E o Senhor falou assim, me levou em João 10. E eu não sei se não está escrito exatamente assim, mas eu vou falar o que o Espírito Santo falou para mim. Ele falou assim, Andréia, filha, ei, ainda que ela seja de outro aprisco, eu não perco nenhuma. Aquela que vem para minha mão, eu não perco. A ovelha que está na minha mão, eu não perco. Então, peraí, se a sua preocupação é que a sua mãe vai morrer, não vai estar comigo, ei, fica em paz. Ela é minha. Ela é minha. E nessa hora, foi a primeira vez que eu dobrei o meu joelho e falei, então, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. E foi a oração mais difícil de toda a minha vida. Falar para Deus, faz a tua vontade, não a minha. Mas na certeza que eu ia sair com a minha mãe viva daquele hospital. Falei, bom, se ela é tua, o Senhor não perde ninguém, entendi. Então faz a tua vontade. Passei a madrugada. Minha mãe sentou na cama, começou a conversar comigo e falou, filha, poxa, vai para a igreja, tem o culto da virada, estou te dando trabalho. Eu falei, não tem pessoa melhor para se estar do que a senhora, é aqui que eu tenho que estar. Fique em paz. O Marcelo, o pai, as meninas, já está todo mundo lá. Fique em paz. E batemos papo. A ambulância UTI chegou no outro dia 7 horas da manhã. Quando o médico entrou no quarto, ele falou assim, a senhora que eu vim buscar, a senhora sentada conversando, fez eu trocar a camisola dela, arrumar o cabelo, muito vaidosa. E partimos para Sorocaba. Desci da ambulância e falei, mãe, fica firme, hein? É só um tempinho, a gente já volta para casa. É só um tempinho. Liguei pro Marcelo, falei, vem aqui me buscar, preciso comer, tô com fome. Eu saí, fiquei 1 hora mais ou menos fora do hospital. Quando eu voltei, aquela e corre. Corre pra lá, corre pra cá, corre pra lá, corre pra cá. E eu, moça, eu queria saber da minha mãe. Eu não sei se alguém aqui já assistiu Ghost do outro lado da vida, quando você atravessa as pessoas assim. Eles passavam por mim, como se não estivesse me enxergando. Eu, moça, minha mãe, a minha mãe. Ninguém olhava para mim, uma correria frenética. Aí eu grudei no braço do enfermeiro e falei, eu quero saber da minha mãe.
E ele falou: quem é a sua mãe? Eu dei o nome dela. Ela falou: aconteceu uma intercorrência com ela e a médica está lá dentro. Nessa hora eu sentei no corredor e falei: não. E a médica veio e falou: você que é filho? Eu falei: sou. E infelizmente nós fizemos tudo o que nós podíamos, tudo, mas a sua mãe não resistiu. E aí eu tinha duas opções: ou eu amaldiçoava Deus e ia viver a minha vida, ou eu acreditava no propósito soberano que eu e a minha casa estamos salvos e continuaremos servindo ao Senhor hoje e na eternidade. Naquela época nós fazíamos um propósito de 12 dias de clamor. Eu fui para minha terra natal, enterrei a minha mãe. No terceiro dia eu estava aqui louvando ao Senhor, em luto, com dor, sem entender muito bem a vontade dele. Mas aí foi onde nós entendemos: a vontade soberana de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Que a minha mãe voltou para os braços do Senhor. Nós oramos, ela se reconciliou. E eu entendi que talvez se ela saísse daquele hospital, ela podia cair e não servir ao Senhor. E Deus a levou. E eu creio que ela está nos braços do Pai, porque foi Ele que me falou. Ele não é homem para que minta. Quando nós olhamos para a vida de Jó, Jó foi provado no financeiro, no emocional, nas amizades, na paternidade, no íntimo. Nós temos pessoas aqui que, assim como eu perdi a minha mãe, já perderam seus filhos. Podem falar com clareza, com conhecimento de causa, a dor incessante que é, mas estão firmes aqui na presença do Senhor, louvando porque entenderam o reino e o sacerdócio na terra. Como o pastor Marcelo falou, o que você perdeu? E eu não estou diminuindo aqui a sua dor, não é menor que a minha. O seu problema não é menor do que o meu. Só que nós estamos falando de um homem que não tinha culpa. E como já foi pregado aqui também, quando a gente volta para o Velho Testamento, para ocupar a posição de sacerdote do Senhor, havia regras, havia condutas. E aí nós queremos viver o melhor dessa terra sem representar o reino. Como assim? Dando um mau testemunho, blasfemando, não só contra Deus. A Bíblia fala que nós somos cartas vivas escritas com o dedo de Deus. Quando as pessoas olham para você, o que é que elas estão lendo? A graça, a misericórdia, o poder soberano do Senhor? Ou um evangelho fraco, sem cruz, de gente mimada, onde se as coisas não acontecem da forma que eu quero, então não serve. A igreja não serve, os irmãos não servem. Eu comentava com o Marcelo e Deus me deu essa palavra. Não é, irmão, não é difícil ser crente. Pega essa daí. Não é difícil ser crente, não. É difícil ser corpo. Corpo que é difícil. Ser membro. Contribuir para o crescimento. Imagina o meu pé querendo brigar com a minha mão. Imagina a minha perna querendo tomar o lugar da minha cabeça. Só que quando eu olho para mim, quando você olhar para você, veja a soberania e o poder de Deus. Ele faz tudo perfeito. Então tome o seu lugar no corpo de Cristo como um membro, como um sacerdote que declara o reino por onde você for. Como o pastor Marcelo falou, pregando fora de tempo, em tempo, dando bom testemunho. Mas me lesaram. Jó foi lesado com a permissão de Deus, mas ele foi lesado por Satanás. Talvez você está sendo lesado aí,
roubaram você, trapacearam, tiraram você de onde não era para tirar. E aí, quem é você? A esposa que amaldiçoa? Ou ele que fica firme e confia? Ele teve que ter confiança, ter fé, obediência. Vai aí uns requisitos para nós como sacerdotes do reino de Deus: confiança, fé, obediência, responsabilidade, entender o papel dele dentro do lar, esperar o tempo. Como nós temos nos comportado, como nós temos praticado. Ei, querido, você vai passar a sua vida vindo aqui, ouvindo grandes coisas, porque a palavra de Deus é grande, de um Deus grande. Agora, se você não se levantar e praticar, desculpa, nada vai mudar. Você vai continuar nesse perrengue triste, se arrastando pela vida. Não vai ver mudança. Vai mostrar para as pessoas um Deus fraco, mas não porque Ele é fraco, porque nós somos fracos e não cremos que Ele nos faz forte. Então se levanta nessa noite. Mas me traíram, pastora. Meus amigos me traíram. Notícia dura para você. Perdoa. Perdoa. Obedeça. Se o perdão é o que Deus está exigindo de você agora, então perdoe. Ei, querido, não se levanta contra o irmão seu, não. Meu Deus, a minha mão não pode bater na minha cara. Não pode. E aí nós estamos nos levantando um contra os outros. Como assim? Como o Marcelo falou, nós não somos a melhor família. De exemplo, você vai chegar lá na minha casa, eu chateio ele, decepciono ele. Todos os dias. Ele me decepciona. As minhas filhas decepcionam as minhas filhas. As minhas filhas decepcionam as pessoas e nos decepcionam. Ei, peraí. Ainda somos seres humanos em construção, ok? Eu não quero ser perfeito para você. Não é isso. Mas eu quero que você veja através da minha vida uma pessoa que mesmo diante as dificuldades, diante as fraquezas, decidiu que com toda a sua força quer obedecer ao Senhor. E quando eu errar, porque você vai ver eu errando, vai ver. Quando eu tropeçar, não me chuta não. Não pisa no meu pescoço não. Lembra que eu carrego um Deus grande que se fez pequeno para estar dentro de mim. E que eu posso até cair e tropeçar, mas Ele não vai me deixar prostrado. Então me ajuda a levantar. Me ajuda a levantar. Então quando você vê alguém, algum irmão seu, não julgue não. O acusador chama Satanás. Não julga não. Pega na mão do seu irmão e levanta ele. Porque Deus tem muito mais para fazer através da sua vida e da vida dele. Não é isso? Em nós e através de nós. E aí, Jó foi obediente e fiel, não foi? Será que tem recompensa para quem é obediente e fiel? Vamos lá, Thaís, 40... Não, é você, amiga. 42, 10. Vamos ver a recompensa para quem é fiel, se vale a pena. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo que possuía antes. 12. Tudo que possuía antes. 12 agora, amiga. 12. 42, 12.
Assim, o Eterno o abençoou. O final da vida de Jó muito mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 juntas de jumento, 13. Também lhe nasceram mais 7 filhos e 3 filhas. Essa é a recompensa do Senhor para aqueles que decidem obedecer, para aqueles que decidem ser fiel, para aqueles que decidem crer num Deus poderoso que desceu na terra, habitou entre nós, morreu morte de cruz, foi no inferno, tomou a chave da morte de Satanás e hoje reina à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Melhor, e um dia vai voltar para me buscar e te buscar. E que Ele possa buscar não somente a nós, como a nossa família, porque a família de Jó foi restaurada toda. Pastora, mas a mulher dele blasfemou. Só que ela é carne da carne dele, então Satanás não podia tocá-la. E diante do testemunho desse homem, ela se converteu. Diante do posicionamento, está difícil na sua casa? Tome um posicionamento de sacerdote. Seja sábio, homem. Indique o caminho para sua esposa. Está difícil, esposa. O esposo não vem para a igreja. Tome posicionamento de sacerdotisa. Não foi isso que foi pregado na célula de mulher ontem? Reino e sacerdócio. Como uma sacerdotisa se porta dentro de casa. Sabedoria, mansidão, domínio próprio, amabilidade. Então apresenta, entrega ele para Deus. Eu brinco de vez em quando e falo, Marcelo, eu já entreguei para Deus. Falo uma, falo duas, a terceira eu falo, ai Senhor, pega que é teu. Eu não quero mais. Eu nessa manhã, eu orei pro Ibama, agradecendo o Ibama por ter dado essa cobra para mim. Obrigado, Ibama. Deus abençoe vocês, que vocês continuem assim, brilhando. Brincadeiras à parte, a gente ama a nossa família, com todos os defeitos, com todas as fraquezas, porque a gente se completa. Deus é tão misericordioso. Quando eu estou fraca, Ele está forte. Quando Ele está fraco, eu estou forte, plena, reinando na paz. Gente, precisa de ver, coisa de doido. Eu falo, meu Deus, como pode? Só o Espírito Santo. Quando as filhas estão mal, nós estamos fortes. Quando nós estamos mal, os dois, elas estão fortes. E é assim que funciona uma família. Não vai estar todo mundo forte junto, e nem todo mundo mal junto. É só ter sensibilidade. E aí, para não terminar nas nossas palavras, outra vez fala, Jó. Tem gente que conta que a história de Jó é uma história, que é uma fábula. Eu creio que é a palavra de Deus. Mas vamos lá, vamos aprender com o sumo sacerdote, com o Rei dos Reis, aquele que veio aqui e me ensinou a você como ser, como andar, como se portar. João 6,38. Aleluias. João 6,38. Jesus, hein? Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aleluias. Deus não constituiu você sacerdote. Deus não constituiu você membro. Deus não constituiu você corpo para que você haja da maneira que você quer, para você fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade daquele que te chamou, o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém?